Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma noite, estamos aqui para falar o Evangelho da Graça. Nós estamos começando um pouquinho mais tarde, que houve um imprevisto hoje, não deu para chegar a tempo, né? Mas ainda há tempo, né? Tá funcionando aí? Tudo certinho? Estão todos online aí? Estão todos assistindo? Sim. Então hoje iniciaremos mais tarde um pouquinho, né? Estamos iniciando mais tarde. Houve um imprevisto, minha esposa me lembrou e acabou que estamos aqui. Ainda dá tempo da gente falar alguma coisa da graça, amém? Tá funcionando, né? Olá, meus irmãos. Aí temos aí a mensagem de hoje. Antes da cruz, cumprimento da lei. Então, esse é o tema que nós vamos falar hoje. Vamos colocar alguns versículos, não seremos muito, não vamos alongar muito, né, nessa mensagem. Então, antes da cruz era cumprimento da lei, não tem outra, né? Todos os procedimentos, né, tudo que ocorria antes da cruz, referente às mensagens de Jesus, era no cumprimento da lei, né? Aquela mensagem dele tinha a ver com a verdadeira interpretação da lei, era o evangelho da circuncisão, como nós sempre falamos, ok? Então colocamos esse tema aí, né? Antes da cruz, cumprimento da lei de Moisés, porque Jesus Cristo, né? Ele veio para cumprir a lei, ele mesmo falou isso aí. Então nós temos esse tema aí, né? Vamos colocar aqui Romanos capítulo 7, versículo 1, que diz o seguinte: não sabeis vós, irmãos, pois que falo como aos que sabem a lei. Paulo estava falando com os que sabiam a lei, né? Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Romanos 7, 1. Então a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Aí diz aqui em Romanos 7:2, vamos ler, nós já temos lido essa passagem, mas sempre tem uma nova mensagem, né? Sempre Deus renova o nosso entendimento relendo, né? Aí diz aqui: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Romanos 7:2. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Romanos 7:3. Então isso aqui o apóstolo Paulo está trazendo um ensinamento, né? Uma mensagem em cima dessa fala, né, sobre a lei do marido, né? Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Mas Paulo está falando com os judeus daquela época também, né? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, né? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, o que Paulo está falando aqui, vamos entender que aqueles que estão em Cristo estão mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Romanos 7:4, né? E aqui Romanos 7:5. Porque quando estávamos na carne, ora, olha o que Paulo está falando aqui. Quando estávamos na carne, como assim, Paulo? Né? As paixões dos pecados que são pela graça ou pela lei? Pela lei, né? As paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Romanos 7:5, né? Mas agora temos sido libertos da lei, né? Paulo fala aqui: tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7:6. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum.
Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos 7:7. Romanos 7:8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Romanos 7:8. Mas pela lei revive o pecado. Então vejam aí esse texto que nós lemos aí no início, né, que Jesus, enquanto estava vivendo, né, neste mundo, na carne, né, ele estava no cumprimento da lei. Então vejam, é por isso que nós já falamos uma mensagem anteriormente sobre que somos do outro, né? Não somos daquele que morreu, não somos daquele que viveu na carne, mas somos do que ressuscitou. Alguns poderiam se escandalizar com essa fala, que nós somos daquele que ressuscitou e não daquele que viveu aqui na terra, andando, cumprindo a lei. Porque aquele, ele veio para o quê? Para Israel, né? Ele veio para os judeus, veio para os que eram seus, né? Então, assim, hoje, muitos aí vivem falando, não, nós seguimos o Messias, seguimos Jesus de Nazaré. Não, nós não seguimos o Messias, né? Porque quem deveria seguir o Messias era o povo de Israel, porque o Messias veio para o povo de Israel, né? Ele veio para os judeus. O Messias, que muitos falam aí que estão seguindo o Messias, né? Ele não veio para os gentios. Ele mesmo afirmou isso, né? Que ele não veio para senão, né? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então vejam, os ensinamentos do Messias, de Jesus, são ensinamentos importantes? São, né? Mas só que nós não vivemos segundo a carne. Ele vivia segundo a carne. Então o Messias era segundo a carne, né? E veja aqui que também, veja aqui que Paulo fala, tem uma parte aqui que o apóstolo Paulo fala assim: mas agora temos sido libertados da lei. Romanos 7:6, né? Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos o quê? Em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Então vejam, aqueles procedimentos dos apóstolos, né, e de Jesus antes da cruz, né, eram procedimentos no cumprimento da lei, né? Embora eles tivessem muitas falas, muitas mensagens de Jesus, né, que ele falava, eram mensagens apontando para a graça, mas eles precisavam estar cumprindo, né, aqueles requisitos da lei. Então vejam que a gente sabe muito bem que os apóstolos, aqueles discípulos de Jesus, eles não foram comissionados por Jesus para ir aos gentios, né? O próprio Jesus falou que eles não deveriam ir pelo caminho dos gentios, nem aos gentios, né? Nem pelo caminho dos samaritanos, né? Eles não deveriam ir. Por quê? Porque aqueles apóstolos, eles não tinham uma mensagem pura para os gentios, porque a mensagem de Jesus, a mensagem daqueles apóstolos, né, era uma mensagem misturada com o cumprimento da lei, né? Ao mesmo tempo que trazia mensagens do Evangelho, né? Porque o Evangelho já é uma coisa prevista na própria lei, né? A lei já apontava para o Evangelho, mas a mensagem do cumprimento da lei por Jesus, ela não poderia ser levada aos gentios, né? Aquelas ordenanças, aquelas coisas que ele mandava fazer, apresentar-se aos sacerdotes, e também a gente já tem falado aqui, falar de novo, comer Páscoa, né? Comer, que o pessoal fala hoje que é comer Santa Ceia. Então vejam, aquela mensagem não era uma mensagem propícia para os gentios, né? Mas Paulo depois ele foi levantado aos gentios com uma mensagem
sem aquela mistura, né, da lei, né? Porque vejam, é que muitos não conseguem entender isso, né? Quando a gente fala isso, muitos não conseguem assimilar isso, se escandalizam, né? Mas é verdade, nós somos daquele que ressuscitou, né? Vamos ver aqui, ó. Então a nossa lei não é a lei de cumprir requisitos, né, ordenanças. A nossa lei é de espírito de vida. O crente não vive, nós que estamos na graça, não vivemos para cumprir, né, ordenanças carnais, né? A nossa lei é de espírito de vida, é dentro de nós, né? Então vamos aqui, ó. Então veja aqui, não cobiçarás era a lei de Moisés, no Evangelho, o que? Obras da carne, né? Então vejam, quando alguém hoje pratica qualquer coisa assim, obras da carne, a lei dizia que era o quê? Não cobiçar, né? Mas se alguém faz isso hoje, ele não está violando a lei, né? Se algum crente ele cobiça ou faz qualquer obra da carne, ele não está violando a lei, porque essa lei ela foi tirada, não existe mais, né? No Evangelho diz que são obras da carne. Então a nossa lei é espírito de vida. Vamos ver aqui, ó, Romanos 8:2. Porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou ou não me livrou? Livrou. Me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2, né? Gálatas capítulo 5:18. Mas se sois guiados pela lei para cumprir ordenança, não. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Gálatas 5:18. Então veja, nós que somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo de nenhuma ordenança, de nenhum pastor, apóstolo, o que for, né? Porque se somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo de nenhuma lei, né? De obrigações, de ter que cumprir qualquer requisito, né? Então assim, muitos crentes eles vivem debaixo de ordenanças ainda. Olha, você tem que fazer isso para que você seja um verdadeiro crente, né? Então vejam, mas veja aqui em Gálatas capítulo 5:18. Se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei, né? Nem de mandamentos de homens. Gálatas 5:18. Então vejam, o outro, né? A gente já até colocou essa mensagem anteriormente aqui, né? Que o outro, Jesus, segundo a carne, ele cumpria a lei, ele veio para cumprir a lei, né? O que ressuscitou, Jesus, Cristo ressuscitado, o Espírito, ele já não está no cumprimento da lei, né? A nossa lei é de espírito de vida. Vamos até ler aqui, ó. Dizemos que somos do outro, o que ressuscitou, porque o Messias, Jesus de Nazaré, não veio para nós que estamos na lei de espírito de vida. O outro, do tempo da lei escrita em pedra, veio exclusivamente para Israel. Alguns poderiam até achar estranha essa mensagem, né, essa mensagem, mas é verdade, está escrito. O outro, Jesus de Nazaré, ele veio exclusivamente para Israel. Até vamos ler aqui, ó, tem uma passagem aqui que está escrito aqui, ó, Mateus 15:22. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mateus 15:22. Então vejam, quando a gente fala, a gente não está inventando nada, né? Porque muitos se escandalizam. Ora, como não somos de Jesus, né? Somos sim dele, mas em espírito. Não somos daquele Jesus que mandava cumprir, né, mandamentos, ordenanças, né? Veja aqui a verdade aqui, ó. A mulher cananeia saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então vejam,
Jesus, ele veio exclusivamente para os judeus. Vê se não é verdade aqui, ó. Mateus 15, 23. Vamos ler ainda essa parte, ó. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Mateus 15, 23. Mas veja o que Jesus falou em Mateus 15, 24. Foi ele que falou, né? Se ele falou, eu creio. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então vejam aí, Mateus 15, 24. Então, Jesus, né? Aquele Jesus que andava aqui na terra, ele não veio para os gentios. Ele veio, o que? Foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Porque a mulher cananeia era uma gentílica, né? Era uma nação que não fazia parte lá de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Mateus 15, 25. Mas veja aqui, ó. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mateus 15, 26. Então veja o que ele fala: não é bom pegar no pão dos filhos. Então o pão não era dos que não eram filhos. Os filhos eram os judeus, eram os da nação de Israel, os filhos de Abraão, né? Então veja que ela foi comparada com cachorrinhos. Mateus 15, 26. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mateus 15, 27. Então veja aí que os gentios eram considerados cachorrinhos, né? Não teriam direito a comer do pão dos filhos. Mas nós sabemos que pela graça, né? Pela graça, os cachorrinhos foram alcançados, né? Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Então veja aí que pela fé, aqui está sendo indicando aí, né? Está funcionando aí, Patrícia? Está, né? Então aqui está indicando que pela fé, né? Pelo Espírito, a mensagem da graça chegaria aos cachorrinhos, né? Olha só, veja aqui, ó. Respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas, desde aquela hora. E aí diz aqui: e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Mateus 15, 28. Então vejam aí, obrigado. Então vejam aí que aí a graça já estava chegando, né? Mas só que a mensagem de Jesus antes da cruz, ela foi propícia para os judeus. E é por isso que muitos não conseguem entender ainda, porque eles pegam as falas de Jesus de antes, né, e aplicam na igreja, aplicam para os irmãos, porque eles falam, o que eles falam? O que os pastores alegam hoje em dia? Não, mas Jesus mandou. Ah, mas Jesus falava que tinha que fazer isso. Então vejam, então eles trazem essa mensagem para agora, né, para a graça, para a dispensação da graça. Por quê? Muitos não conseguiram ainda entender até hoje, né, muitos crentes, pastores, pessoas que pregam, né, a palavra, né, eles não conseguiram entender que a graça ela só veio depois pelo Espírito, né? Eles não conseguem entender que aquela mensagem de Jesus anterior, ela não era propícia para os gentios. Então por isso que muitas igrejas hoje, muitos irmãos vivem o que? Judaizados, né? Eles vivem cumprindo ordenanças da lei, e que nem sequer a lei existe mais, né? Então aquelas coisas que Jesus mandava fazer os discípulos, né? Mandava preparar a Páscoa, aquelas coisas eram coisas da lei, né? E muitos também praticam hoje porque Jesus jejuou, então eu vou jejuar, né? Não, porque Jesus subia ao monte, eu vou também subir ao monte, né? Então vejam, então por que Jesus jejuava? Porque ele era um judeu, né? Nós não somos judeus, né? E aqueles gentios daquela época dos apóstolos, eles também não tinham esse costume de jejum, né? Isso eram coisas dos judeus.
Então, por isso, quando nós dizemos que não somos daquele, né, de Jesus de Nazaré, é nesse sentido, de que o que ele fazia não é para nós fazermos porque ele fazia, né? Então, muitos irmãos pegam as falas de Jesus anterior, né, antes dele morrer na cruz, e trazem para hoje, inclusive, a questão do dízimo, né? Porque eles dizem que Jesus falou que era para entregar dízimo, mas veja, Jesus estava falando o quê? Dízimos da lei, eram alimentos, né? Eram alimentos, né? Então vamos ver aqui, ó. O ministério do Espírito aos gentios ainda não havia chegado. Por isso Jesus falou daquela forma com a mulher cananeia. Jesus não mentiu, realmente Jesus em carne não veio para gentios, né? Só para a gente voltando aqui o que a mulher tinha falado, né? Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mateus 15, 27. Então vejam, o ministério do Espírito, né, aos gentios ainda não havia chegado. Por isso Jesus falou daquela forma com a mulher cananeia. Jesus não mentiu, realmente Jesus em carne não veio para os gentios. Foi por isso que Jesus falou dessa forma aqui, né? Olha, vejam bem aqui, ó. Porque muitos pastores, né, muitos pregadores, né, do evangelho, né, do evangelho, eles não conseguem entender isso. Ó, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Jesus falou isso aí? Porque a mensagem da graça ainda não havia chegada, né? Não tinha chegado a mensagem da graça, né? Então por isso que ele falou, ele, segundo a carne, não foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ó, vejam aqui, o ministério do Espírito aos gentios ainda não havia chegado, iria chegar ainda, mas não com Jesus segundo a carne, né? Por isso Jesus falou daquela forma com a mulher cananeia. Jesus não mentiu, realmente Jesus em carne não veio para gentios. Vejam que Jesus, o Messias, não deu a missão aos 12 discípulos para os gentios. Por quê? Porque eles estavam cumprindo a lei, né? Então Jesus, quando passou a missão para os apóstolos, ele não deu a missão dos 12 discípulos para os gentios, ó. Mateus 10, 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Mateus 10, 1. Ele chamou os seus 12. O apóstolo Paulo não estava aqui não, tá, gente? Só para muitos não conseguem ainda fazer essa distinção. O apóstolo Paulo não estava aqui, né? O apóstolo dos gentios não estava aqui ainda. Ele chamou os 12, inclusive aqui Judas também foi chamado aqui também, né? E chamando os 12, seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem de toda enfermidade e todo mal. Mateus 10, 1. Ora, os nomes dos 12 apóstolos, o primeiro Simão, chamado Pedro, né, e André, seu irmão, Tiago, filho de Alfeu, Zebedeu, João, seu irmão. Mateus 10, 1. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, Judas Iscariotes, ele ainda estava vivo, né? Aquele que o traiu. Mateus 10, 4. Agora, olha só, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, olha só, lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios. Por quê? Né? Nós vamos entender por quê. Nem entrareis em cidade de samaritanos. Por quê? Mateus 10, 5. Porque a mensagem desses apóstolos era uma mensagem do evangelho, mas misturada com o cumprimento da lei. Eles cumpriam a lei, eles jejuavam, eles iam aos montes, eles cumpriam todos aqueles requisitos da lei. Então por isso que eles não deveriam ir aos gentios, senão eles iriam o quê? Judaizar os gentios. E isso é uma verdade, tanto é verdade que Paulo, o apóstolo Paulo, depois teve sérios problemas, né, com os judaizantes. Não estamos aqui dizendo que foram os apóstolos, os discípulos de Jesus que tentaram judaizar, mas tinha uma turma de judaizantes que tentou judaizar os gentios que haviam sido, né, alcançados pela mensagem da graça.
Então vejam, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Mateus 10:5. Está funcionando ainda aí? Tá, né? Olha só o que Jesus fala aqui, Mateus 10, 6 e 7. Os 6 primeiro. Mas ide antes as o quê? Ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? As ovelhas perdidas da casa de Israel, os judeus que estavam espalhados pelas nações, eles também cumpriam a lei de Moisés. Tanto é que quando tinha aquelas festas, né, Pentecostes, aquelas festas judaicas todas, eles compareciam, né, nessas festas anualmente, ou quando tinha que ir comparecer, eles iam. Tanto é que no dia de Pentecostes, no dia em que o Espírito, né, da graça manifestou os dons, né, lá na igreja no primeiro século, eles tinham irmãos, né, judeus de todas as nações reunidos também ali naquele dia de Pentecostes. Então por isso que eles foram alcançados também por aquela mensagem que correu lá quando houve a manifestação dos dons do Espírito, né? Então vejam, então essas ovelhas perdidas da casa de Israel, eles estavam espalhados por várias nações. Então vejam, os apóstolos, os discípulos de Jesus, os 12, eles poderiam ir, mas não aos gentios, somente o quê? Antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Mateus 10, 6, 7. Então essa mensagem do evangelho era o evangelho do reino. Era o evangelho do reino que estava chegando aos judeus, certo? Aos judeus. Era a mensagem do evangelho do reino. Mateus 10, 6, 7. E ele dizia: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Mateus 10, 8. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Mateus 10, 9. Vejam aí que o que Jesus falou, que eles não deveriam possuir o quê? Riquezas, né? Mas muitos pregadores hoje em dia gostam de riquezas, de carro do ano, jatinho. Mas veja aí, ó, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Mateus 10, 9. Nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem alpacas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Mateus 10, 10. Veja essa mensagem aí de Jesus para os seus discípulos. Então veja aí, eles eram dignos, né, do alimento e não de altos salários, né, comissões altas, né, ou pagamentos para pregar. Muitos hoje aí cobram até para pregar, né? O falso evangelho ainda cobram. Se pelo menos pregassem a verdade, né? Se pregassem o evangelho da graça, né? Mas pregam um falso evangelho e ainda cobram para pregar esse falso evangelho. Mateus 10, 10 aqui, ó, lemos aqui, ó. Não leves alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem alpaca, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. Ou é dinheiro, ou é salário, contra-cheque. Alimento, Mateus 10, 10. Veja aqui, Mateus 10, 11. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela esteja digno, hospedai-vos ali, aí até que vos retirei. Mateus 10, 11. Então aquele ministério dos 12 foi exclusivo para o judeu. Por quê? Porque aquela mensagem dos 12 apóstolos, ela vinha misturada, né, com o cumprimento da lei, né, com requisitos da lei. Então por isso que eles não deveriam ir aos gentios. Nós somos do que restou, o que restou não estava mais debaixo da lei. Vejam, então Jesus, segundo a carne, ele foi nascido de mulher debaixo da lei. Então Jesus estava debaixo da lei. É por isso que nós não somos daquele. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei. Está bem claro? Está bem claro, né? Entendo que o ministério da circuncisão, Jesus em carne, no cumprimento da lei, não foi para os gentios. O ministério da incircuncisão, o qual os gentios, os sem lei, faziam parte pela pregação de Paulo, né? O ministério da circuncisão, quer dizer, o ministério aos gentios, Jesus em carne, no cumprimento da lei, não foi para os gentios. Jesus em carne, mas Jesus em espírito, que nós não conhecemos Jesus mais em carne, né?
nem nunca conhecemos, né? Quem conheceu foi os judeus conheceram. No cumprimento da lei não foi para gentios. Ministério da incircuncisão, o qual os gentios, os sem lei, faziam parte, pela pregação de Paulo, né? Nós temos que entender que nós somos do ministério da incircuncisão, ou seja, Cristo em espírito, não Jesus que vinha cumprindo a lei, né? Mas o ministério da circuncisão, ele vinha com uma mensagem misturada com a lei. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, Paulo falando aos Gálatas, capítulo 2, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência de homem. Esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicado. Gálatas 2,6. Então vejam, aqueles apóstolos de antes, né? Vejam, Paulo fala aqui, ó, quais tenham sido noutro tempo. Então, em outro tempo, eles eram alguma coisa no cumprimento de todos aqueles requisitos, aquelas coisas, todas aquelas mensagens dele. Mas veja aqui, ó, não se me dá, Deus não aceita a aparência de homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicado. Gálatas 2,6. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, veja aqui, então tem dois evangelhos, né? O evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Gálatas 2,7. Então vejam aí a diferença, que antes da cruz era cumprimento da lei, mas era uma mensagem do evangelho? Era, mas a mensagem do evangelho era o cumprimento da lei, né? Tudo aquilo que Jesus ensinou antes da cruz, né? As bem-aventuranças, aquelas mensagens todinha, né? De bem-aventurados, misericordiosos, isso tudo é cumprimento da lei. A lei mandava fazer aquelas coisas. É porque muitos não conseguem entender, né? Mas a lei, ela tinha a questão do que nós chamamos a lei moral e o que nós chamamos de lei cerimonial, né? Ou lei para os sacerdotes. Então tinha a lei cerimonial e a lei moral. Então aquela mensagem de Jesus, das bem-aventuranças, do amor, da fé, aquilo tudo, faziam parte da lei moral. É porque os fariseus, os saduceus, né, aqueles mestres da lei, eles que deturparam o sentido da lei. Mas a mensagem de Jesus, ela veio cumprindo a lei de verdade, né? Então, aquela mensagem do cumprimento da lei de verdade era o quê? O evangelho da circuncisão, né? E a mensagem de Paulo, sem aqueles requisitos da lei, era o quê? O evangelho da incircuncisão. Está bem claro aqui, ó, Gálatas 2,7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, vejam, o evangelho da incircuncisão, sem o cumprimento daquelas coisas da lei, né? Como a Pedro da circuncisão, Gálatas 2,7. Então, olha só, gente, eu estou lembrando aqui também que Jesus, nas bem-aventuranças, ele falava de misericórdia, de fé, de amor, de tudo, né? Bem-aventurados os pacificadores. Ora, essa mensagem que estava na lei, ela foi colocada em nós, né, pelo Espírito. Não é no cumprimento como sendo uma ordenança da lei, né? Então vejam aí, né, para a gente entender. Veja aqui agora, ó. Vamos ler aqui agora Gálatas 2,8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com a eficácia com os gentios. Gálatas 2,8. Então nós podemos ver que há uma diferença, né? Aquela mensagem não poderia ser aplicada nos gentios, né? E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, né, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. Então vejam, então nós podemos ver que tem uma diferença, né, gente? Tem uma diferença, a mensagem não pode ser a mesma mensagem. A mensagem
aos gentios não poderia, na época de Paulo, ser a mesma mensagem que estava sendo trazida aos judeus. Não poderia. Gálatas 2:9, né? Essa foi a razão de Paulo falar que não foi enviado para batizar, né? Aqui, ó. E batizei também a família de Estéfanas. Além deste, não sei se batizei algum outro. 1 Coríntios 1:16. Então vejam aí que a mensagem de Paulo não veio incluindo batismos, né? Batismo nas águas. Mas por que os pastores hoje em dia ainda batizam, né? Eles querem batizar. Ora, se Paulo não batizou, inclusive ele também não foi enviado para batizar, quem é que foi enviado para batizar hoje em dia? Ninguém, né? Se Paulo não foi, quem foi? Quem tem coragem de dizer que foi enviado por Cristo para batizar? Ninguém. Eu não tenho coragem de falar isso, né? Eu não tenho. Paulo não foi enviado para batizar, nós fomos? Pelo amor de Deus, né? Isso é uma brincadeira, o que fizeram com o evangelho, né? Se Paulo não foi enviado para batizar, quem foi? Não, aquele pregador muito famoso, ele foi. Não foi. Se Paulo não foi, ninguém foi mais. Depois de Paulo, ninguém mais foi. Quem foi enviado para batizar? Né? Quem foi enviado para batizar? Os apóstolos da circuncisão. Os apóstolos da circuncisão, eles foram enviados e batizavam. Eram apóstolos batizantes, né? Inicialmente, eles não foram enviados para batizar, não. Quem batizava era João Batista, né? E os discípulos de João Batista também batizavam. Mas os discípulos de Jesus, em momento algum, antes da cruz, Jesus falou que eles deveriam batizar também, não. Não tem nenhum relato, né, que Jesus falou assim, vocês têm que batizar antes da cruz, né? Vejam que depois da cruz, Jesus falou, ide, fazei discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vejam aí. E nem sequer Jesus falou batismo em água, né? Ele falou em nome, mas não vamos entrar nesse mérito, né? Aqui, veja aqui, ó, 1 Coríntios 1:17. Porque Cristo enviou-me não para batizar. Ora, Cristo enviou Paulo não para batizar. Está bem claro, gente? Cristo enviou-me não para batizar. Está bem claro. Quem é que foi enviado para batizar hoje em dia? Ninguém. Depois de Paulo, quem foi enviado para batizar? Ninguém. Não tem lugar nenhum dizendo que alguém foi enviado para batizar depois de Paulo. Se Paulo é apóstolo dos gentios, né? A mensagem que Paulo trouxe foi para nós. Por que nós ainda estamos seguindo o outro, né? Porque se o outro estava no cumprimento da lei, né? No cumprimento da lei e dos profetas, como ele mesmo disse, né? Olha, vejam bem aqui, ó. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. 1 Coríntios 1:17. Então vejam, batizar torna a cruz de Cristo vã, porque o nosso verdadeiro batismo foi em Cristo, né? A sabedoria de palavras também, né? Faz com que a cruz de Cristo se torne vã. 1 Coríntios 1:17. Então veja, gente, antes da cruz era cumprimento da lei, simplesmente isso, cumprimento da lei. Era o evangelho cumprindo a lei. Aquele evangelho era o cumprimento da lei. Aquele evangelho, aquela mensagem de Jesus de Nazaré era cumprimento da lei. Depois da cruz, Paulo veio com uma mensagem aos gentios sem aquelas requisitos, né, de observar mandamentos da lei. Tá bom, gente? Essa foi a mensagem de hoje. Agradecemos a todos. Domingo estaremos novamente aqui fazendo mais uma reunião e mais uma mensagem da graça. Amém? Graça e paz a todos.